No programa de hoje vamos falar de condutores. Não os antigos condutores de bonde ou os clássicos condutores de velhinha do cinema americano. Esse programa é sobre química, sobre a história da química, lembra? Lembrou? Então, o que a gente vai estudar hoje são os condutores elétricos. Não lembrou? Então o melhor é dar um choque de química para clarear as ideias. É possível conduzir um ônibus, uma bola de futebol ou mesmo velhinhas inocentes. Além disso, é possível conduzir a corrente elétrica. E a corrente elétrica existe por causa das cargas elétricas. As cargas elétricas estão presentes em todos os materiais. Alguns materiais possuem cargas elétricas livres em sua estrutura. O movimento ordenado das cargas elétricas é o que chamamos de corrente elétrica. Os materiais que possuem cargas livres para se movimentar podem ser atravessados pela corrente elétrica e são chamados de condutores elétricos. Os materiais que não possuem cargas livres não servem para conduzir a corrente elétrica. São os isolantes. Os átomos e moléculas que perdem ou ganham elétrons são espécies químicas eletricamente carregadas, chamadas de íons. Quando um átomo ou uma molécula perde elétrons, passa a ter cargas positivas e se torna um íon positivo ou um cátion. Quando um átomo ganha elétrons, passa a ter cargas negativas e se torna um íon negativo ou ânion. Um processo de ionização muito importante na natureza é o do ar. Pois é, os gases também sofrem ionização. Você já ouviu falar de plasma? Ao contrário do que vem à nossa cabeça quando ouvimos esse termo, o plasma é como os gases. Não tem forma e volume definidos. A diferença é que no plasma existem íons livres, o que faz com que ele seja um condutor elétrico. Um exemplo bastante conhecido da presença do plasma no nosso planeta são os relâmpagos, que são gerados a partir da formação de fortes campos elétricos entre as nuvens carregadas e a Terra, geralmente durante as tempestades. As moléculas perdem e ganham elétrons enchendo o ar de íons positivos e negativos. Quer dizer, o ar que era isolante se torna um condutor elétrico por causa dos íons gerados e isso estabelece uma corrente elétrica entre a nuvem e a Terra. Os processos de ionização do ar liberam energia luminosa. É o que conhecemos como relâmpago. O plasma também tem muitas utilizações no nosso dia a dia. Entre as mais conhecidas estão as lâmpadas fluorescentes, os letreiros de neon e as telas de plasma. Os líquidos também podem conter íons livres. São os eletrólitos. Os eletrólitos podem ser compostos formados por soluções de sais, ácidos e bases ou por sais fundidos. Quando dissolvemos um sal, como o sal de cozinha, num solvente, como a água, as moléculas de água envolvem os átomos de cloro e de sódio, rompendo as ligações das moléculas do sal. Isso mesmo, Kika. Esse processo é chamado de solvatação e libera na solução íons positivos e negativos. Bom, mas não são apenas os sais que formam substâncias eletrolíticas. Ácidos e bases também podem produzir eletrólitos em solução aquosa. E os eletrólitos estão por toda parte, inclusive dentro do corpo humano. Quando realizamos atividades físicas, perdemos eletrólitos no suor. Esses eletrólitos contêm principalmente elementos como o sódio e o potássio, que devem ser repostos para manter as concentrações dos fluidos corporais. Tudo bem. No plasma e nas soluções eletrolíticas, as cargas ficam livres para se movimentarem. Mas desde pequena, quando eu levei um choque enfiando essa colher numa tomada, eu sei que os metais também são bons condutores elétricos. E eles são sólidos. Se o que faz um material ser condutor são as cargas livres, como existem cargas livres nos sólidos? Essa é uma ótima pergunta, Kika. Isso acontece por causa da natureza das ligações químicas nos sólidos. As propriedades dessas ligações são bastante complexas e só podemos explicá-las devidamente através da teoria quântica. Mas vamos tentar entender seus resultados de maneira simplificada. Para visualizar a estrutura de um metal, vamos pensar numa pilha de laranjas, como essa. Esferas sobre esferas densamente empacotadas com elétrons em volta.
Os metais permanecem unidos por causa de suas ligações químicas muito estáveis e são ótimos condutores de eletricidade por causa da quantidade de elétrons livres que formam o que chamamos de mar de elétrons. Mas será que os metais são os únicos sólidos capazes de conduzir eletricidade? Entre os condutores e os isolantes, existem os semicondutores, que tiveram e continuam tendo um impacto importante em nossa sociedade. Tudo que é computadorizado, por exemplo, depende de semicondutores. Entre os materiais semicondutores, o mais famoso é o silício, que é um elemento muito comum na natureza, formando materiais como a areia e o quartzo, por exemplo. A maioria dos chips, semicondutores e transistores é produzida com silício. Todo mundo já ouviu falar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde se situam as maiores empresas de computação. Mas por que o silício é tão importante? Na tabela periódica, o silício está abaixo do carbono e em cima do germânio. O carbono, o silício e o germânio possuem 4 elétrons de valência. Os 4 elétrons formam ligações covalentes com 4 átomos vizinhos, criando o que chamamos de reticulado, uma estrutura parecida com uma tela daquelas que usamos contra os mosquitos. E os cristais de silício, germânio e o diamante, que é formado de carbono, possuem poucos elétrons livres à temperatura ambiente. Por isso são maus condutores de eletricidade. Não tô entendendo mais nada. Acabamos de ouvir que o silício era muito utilizado como condutor, agora você diz que é mau condutor. Afinal, o tal silício é condutor ou não é? Calma, Kika, a gente chega lá. É que esses elementos podem passar por um processo chamado de dopagem, que aumenta a sua condutividade. Na dopagem, mistura-se uma pequena quantidade de impurezas a um cristal de silício. Existem 2 tipos de dopagem, a do tipo N e a do tipo P. Na dopagem tipo N, as impurezas mais comuns são o fósforo e o arsênio, que se encaixam na estrutura cristalina compartilhando 4 de seus 5 elétrons. Os elétrons que sobram viram cargas livres negativas, daí o nome tipo N. Tá começando a ficar bom! Elétrons ganhando liberdade de movimento quer dizer condutividade, certo? Certíssimo, Kika. E na dopagem tipo P, as impurezas mais usadas são o boro e o galho, que se encaixam na estrutura formando 3 ligações covalentes. A ligação que fica faltando forma um buraco. Quando a corrente passa pelo cristal, os elétrons migram para os buracos vizinhos e os próprios buracos vão se movimentando no sentido da corrente. Como os buracos têm carga positiva, chamamos a dopagem de tipo P. Uma quantidade minúscula de dopagem tipo N ou tipo P transforma um cristal de silício em um bom condutor. Quando juntamos o silício do tipo N e o silício do tipo P, o conjunto passa a ter um comportamento ainda mais interessante do que os 2 materiais separados. Esse conjunto é o que chamamos de diodo. O diodo é um dos dispositivos eletrônicos mais simples e permite que a corrente flua somente em uma direção. Lembra das catracas dos estádios de futebol ou das estações de metrô, onde as pessoas só passam em um sentido? Então, o diodo é como uma catraca de corrente elétrica. Os diodos podem ser utilizados de diferentes maneiras. Um dispositivo que utiliza pilhas, por exemplo, normalmente é protegido por um diodo que bloqueia a corrente se você inserir as pilhas ao contrário. E se a gente criar um sanduíche de diodos? A gente coloca um diodo, tipo essa fatia de pão com queijo, de costas para outro diodo, que é essa fatia de pão com hambúrguer. Vira uma estrutura de 3 camadas, onde temos os materiais do tipo N, separando 2 camadas de material tipo P, ou vice-versa. A gente pode fazer isso? Pode sim, Kika. E essa estrutura tem nome. Ela é chamada de transistor. Um transistor pode atuar como uma chave ou um amplificador. Quando aplicamos uma pequena corrente elétrica à camada central da estrutura em sanduíche, uma corrente muito maior pode fluir pelo sanduíche como um todo. Isso possibilita ao transistor se comportar como um interruptor. Uma pequena corrente pode ligar e desligar uma grande corrente. A grande importância dos transistores na sociedade moderna é que eles podem ser produzidos em enormes quantidades com técnicas relativamente simples e custo muito baixo. Os transistores hoje em dia estão em tudo que envolve eletrônica, dos computadores aos carros. E tudo isso a partir da dopagem de semicondutores. Alguns materiais, quando expostos a temperaturas muito baixas, são capazes de conduzir eletricidade sem qualquer resistência. Essa propriedade é chamada de supercondutividade e esses materiais são os supercondutores. As propriedades únicas dos supercondutores fazem com que eles tenham uma aplicação muito importante na ciência contemporânea. A possibilidade de produzir campos magnéticos muito fortes tem aplicações importantes nos estudos da física, ajudando a construir os aceleradores de partículas, por exemplo.
Os supercondutores também podem ter aplicações muito importantes para o nosso dia a dia, como na medicina e nos transportes. A supercondutividade permite a obtenção de imagens do corpo humano por ressonância magnética, MRI, além de possibilitar a criação de meios de transporte supervelozes por impulsão magnética, como o trem maglev, que atinge velocidades acima de 500 km por hora sem contato com os trilhos. Caramba! O que mais pode acontecer com a supercondutividade no futuro? Carros voadores movidos a bobinas supercondutoras? Usinas de energia superpotentes do tamanho da sorveteria da esquina? Um sorvete elétrico? Ai! A grande vantagem de você usar supercondutor é poder reduzir volume e peso dos dispositivos elétricos. E essa redução de volume e peso é uma coisa que pode ser brutal. Essa questão de redução de volume e peso permite você, por exemplo, fazer um motor elétrico para um navio, que você possa colocar diretamente e acoplado à hélice. Até o meio da década de 80, tudo indicava que dificilmente seriam encontrados materiais supercondutores com temperatura crítica acima de menos 248 graus Celsius. Mas tudo mudou com a descoberta de um material cerâmico, um óxido de cobre com bário e lantânio que ficava supercondutor a menos 243 graus Celsius. A descoberta desencadeou muitas pesquisas e novos materiais foram descobertos. Hoje já são conhecidos supercondutores com temperatura crítica acima de menos 143 Celsius. A grande vantagem dos chamados supercondutores de alta temperatura crítica, ou seja, os materiais com temperatura de transição acima de menos 196 graus Celsius, é que essa é a temperatura de liquefação do nitrogênio. Quando falamos de supercondutores de alta temperatura crítica, ainda se trata de temperaturas críticas muito baixas, da ordem de menos 150 graus Celsius. Mesmo assim, são temperaturas que os cientistas podem atingir sem tantas dificuldades nos laboratórios através do nitrogênio líquido. Isso facilita e muito o trabalho experimental das pesquisas aplicadas aos supercondutores. O curioso é que esses compostos cerâmicos são maus condutores de eletricidade na temperatura ambiente, e sua síntese é bem conhecida. Isso quer dizer que cada vez mais cientistas podem ter acesso às pesquisas da supercondutividade e que muita coisa ainda está por vir. No programa de hoje entendemos como acontece a condução da eletricidade. Vimos o que coisas comuns do dia a dia, como os relâmpagos e algumas lâmpadas da nossa casa, têm a ver com a condução da corrente elétrica. Vimos também que toda a nossa vida é cercada de aparelhos eletrônicos que funcionam através da transformação de maus condutores em bons condutores. Além disso, falamos sobre a descoberta dos supercondutores e suas propriedades impressionantes. Mas, acima de tudo, percebemos a importância dos estudos sobre a condutividade e os grandes avanços que eles têm trazido e ainda podem trazer para a vida no nosso planeta.